Amado povo de Deus, continuando o nosso ensinamento, nós vamos enxertar o grande mistério da pessoa de Jesus como verdadeiro e eterno sacerdote. Aquele que unge a igreja com o óleo da alegria. E a grande certeza que nós participamos deste grande mistério do sacerdote Jesus Cristo, profetizado desde todo o Antigo Testamento, e é nos aproximando do altar de Deus. Vejam que o padre dará um ensinamento sobre o mistério do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E dentro desse mistério, você vai entrar, claro, no mistério da missa. E é no altar de Deus que colocamos todo o poder da nossa intercessão na pessoa de Jesus. Vejam esta flâmula colocada aqui no centro do rincão. Nós temos aqui de vermelho uma figura muito misteriosa do Antigo Testamento. Eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18. Gênesis 14, 18. Este homem de vermelho, ele é um homem misterioso do Antigo Testamento. O seu nome é Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque, do Antigo Testamento. Quem está ajoelhado é Abraão, e no fundo nós temos um altar com o Cordeiro de Deus, simbolizando o Senhor Jesus Cristo, e atrás do Cordeiro a hóstia consagrada. Então, para que vocês compreendam, esses dois homens à frente simbolizam a antiga aliança, o sacrifício da antiga aliança, e o altar, o Cordeiro e o Santíssimo Sacramento atrás, a realidade da nova aliança. Vamos tomar o livro do Gênesis. Está escrito no versículo 18 do capítulo 14: Melquisedeque, rei de Salém, que forneceu pão e vinho, era sacerdote de Deus o Altíssimo. Vejam ali, ofereceu a Abraão o pão e o vinho. Você está vendo uma prefiguração do verdadeiro sacrifício. Temos que entender que todo o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo. É uma figura da realidade perfeita que aconteceria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O misterioso sacerdote Melquisedeque entrega pão e vinho a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus adversários às tuas mãos. Abraão lhe deu o dízimo de tudo.
o rei disse a Abraão: dá-me as pessoas e toma teus bens. Abraão respondeu: levanto a mão para o Senhor Deus Altíssimo, que cria o céu e a terra. Nem sequer um fio e nem mesmo uma correia da sandália. Abraão ofereceu, em troca do pão e do vinho, o seu dízimo. Filhos, a prefiguração da matéria para o sacrifício, o pão e o vinho, que o próprio Senhor Jesus Cristo vai tomar em suas mãos naquela bendita quinta-feira santa, e vai transformar no seu corpo e no seu sangue. Nós vamos tomar daqui a um pouco a carta aos Hebreus, para que você compreenda, eis o mistério da catequese católica, para que você entenda, quando você se aproxima do altar para a Santa Missa, é a grande realização de toda a aliança. No centro está o altar, o cordeiro com uma ferida sangrando, e ali está o sacrifício da missa. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E atrás do Cordeiro, o Santíssimo Sacramento, onde em cada Santa Missa nós vemos a atualização do eterno e único sacrifício: Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A Santa Igreja, na oração eucarística número 1, ela nos fala: recebei, Pai, a oferenda, como recebestes a oferta de Abel. Você se lembra que no Antigo Testamento, Abel ofereceu ao Senhor a primícia da sua colheita, os frutos. E a igreja recorda na oração eucarística: Pai Santo, lembra-te da oferenda de Abel, lembra-te do sacrifício de Abraão, que nós partilhamos pela manhã. Qual foi o sacrifício de Abraão? O seu próprio filho Isaque. Por isso, Pai, lembra-te do sacrifício de Abraão, que ofereceu o seu maior tesouro, que era o seu filho, e os dons de Melquisedeque, que nós trazemos aqui esta flâmula para lembrar. Lembra-te, Pai, dos dons de Melquisedeque, que ofereceu misteriosamente a Abraão o pão e o vinho. Melquisedeque desaparece da Bíblia, porque ele é uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo. E Abraão recebe o pão e o vinho, e com alegria ele oferece o seu dízimo. Recebe, ó sacerdote Melquisedeque, o meu dízimo, como uma recompensa, podemos assim dizer, deste pão e deste vinho que o Senhor ofereceu. A igreja recorda, volta a dizer, oração eucarística primeira: recebei, ó Pai, esta oferenda, como o Senhor recebeu a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Que ela seja elevada à tua presença. E aí vem a nossa participação. Vamos repetir com o padre, repitam todos: que ela seja elevada à tua presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Vejam que a igreja nos convida a nos aproximar do altar. Podemos fixar o nosso olhar naquele altar desenhado ali na flâmula, onde está o Cordeiro de Deus. Jesus é a realidade daquilo que estava prefigurado no Antigo Testamento. A carta aos Hebreus diz que Jesus, ao entrar no mundo, ele diz: Pai, não precisas mais de touro, nem de carneiros, mas agora eu vou oferecer o meu próprio corpo como sacrifício. Aceita, Pai, a minha carne como verdadeiro sacrifício, porque agora não é preciso mais oferecer o sangue de touros e de carneiros, mas o próprio Jesus, morto e ressuscitado, é o sacrifício da igreja,
é o sacrifício da nova e eterna aliança. Eu quero que você compreenda bem o mistério da Santa Missa, ou altar da graça, da qual nós participamos, e a igreja nos pede que ela seja levada à vossa presença, o sacrifício de Jesus, diariamente, a cada minuto, a cada instante, o mesmo e único sacrifício, de uma forma incruenta, acontecendo em nossos altares, seja levada à presença do Pai, e nós que participamos desse sacrifício, comungando a carne e o sangue do Senhor, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Como igreja peregrina, recebamos todas as graças e bênçãos do céu. Guarde no coração 3 momentos importantes. O primeiro, vamos repetir: a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. O autor da carta aos Hebreus, vamos tomar a carta aos Hebreus, compadre. O autor da carta aos Hebreus, tomem aí o capítulo 10, diz o seguinte: pois é impossível que o sangue de touros e bodes elimine os pecados. Por isso, o Senhor Jesus Cristo diz ao entrar no mundo, o autor da carta aos Hebreus, de uma forma extraordinária, ele vai narrar agora o que o Senhor diz ao entrar no mundo. Ele está falando do mistério da encarnação. Vamos aprofundar um pouco na pessoa de Jesus, e prestem atenção, filhos e filhas da igreja, que é muito importante você compreender isso com a tua alma, com o teu coração, para entender o mistério da missa, o que é participar da missa, o que é se aproximar do altar para se alimentar do corpo e do sangue de Jesus, que não é símbolo, que não é mais pão e vinho, mas é a carne e o sangue do Senhor, oferecido em sacrifício para a redenção da igreja, para ser o nosso alimento, para nos encher o coração das graças e das bênçãos do céu. O Senhor diz: Pai, ao entrar no mundo, não quiseste nem sacrifício nem oblação, mas plasmaste-me um corpo. Deus Pai deu ao seu Filho, gerou um corpo. Jesus não podia ser sacerdote. Jesus, verdadeiro Deus, por toda a eternidade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Voltamos à catequese. Quem é Jesus? Verdadeiro Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, merece toda a adoração com o Pai e o Espírito Santo. Jesus, verdadeiro Deus, ao entrar no mundo, ao assumir a carne humana no ventre imaculado da Virgem Maria, Jesus não foi criado, Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Por isso Nossa Senhora é chamada Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã. Por isso ela é a Imaculada Conceição. Ela gera no seu corpo o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Jesus não podia ser sacerdote, Jesus não podia nos salvar a não ser assumindo a natureza humana. Ele tinha que ter um corpo imaculado, um corpo santo, um corpo inocente, um corpo separado dos pecadores, como diz a carta aos Hebreus, para se ofertar, para ser oferenda perfeita, hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada, para ser o sacerdote eterno. Por isso ele diz ao Pai: Pai, deste-me um corpo, e este corpo é para fazer a tua vontade. Vamos falar como Jesus ao Pai agora. Deus Pai, deste-me um corpo,
e este corpo é para fazer a tua vontade, como sacrifício, como oblação pela igreja, para a santificação da igreja de Deus. Deste-me um corpo, Senhor, não para o pecado, mas para fazer a tua vontade, porque eu me alimento do teu Filho, do corpo e o sangue de Jesus, e eu quero fazer a tua vontade. Filhos e filhas, é este mistério que faz com que você se aproxime do altar. Daqui a um pouco teremos a Santa Missa, e você vai participar com o teu corpo, com a tua alma, do sacrifício de Jesus. Você vai ser oferecido ao Pai por Cristo. Deus Pai vai receber a tua vida por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Deus Pai vai receber a tua vida, e você deve ser sincero nessa oferenda. Você deve ter muita sinceridade na oferenda da tua vida durante a Santa Missa. Você não assiste a Santa Missa, você não pode ter uma passividade diante do sacrifício do Senhor. Você é assembleia, você é liturgia, você é ação do Espírito. Você entrega a tua vida ao Senhor, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É a oração de Jesus ao Pai na carta aos Hebreus. Está escrito: eu vim, ó Deus, para fazer a vossa vontade. O Senhor diz no Evangelho: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Vocês estão atrás do pão que perece. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne, quem bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Minha carne, verdadeira comida, o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Isto é participação no mistério do Senhor. É participação na tua vida entregue. Se você não dar a tua vida ao Senhor, Ele não tem como ressuscitá-la, porque Ele não a terá em suas mãos. E o princípio da entrega é a obediência à vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, é obedecer o que o Deus quer da tua vida, é vir ao altar de Deus, é participar da Santa Missa com o coração muito profundamente inclinado a fazer a vontade de Deus. Vocês vão perceber, não precisam tomar compadre, mas acompanhem. No capítulo 5 da carta aos Hebreus, o autor vai falar de Melquisedeque, do sacerdote, que Jesus, ele é: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Toda ordenação sacerdotal, o lema da igreja é esta passagem do Salmo 109, ou se não da carta aos Hebreus: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A igreja lembra desta figura profunda do Antigo Testamento, que de uma forma maravilhosa oferece pão e vinho a Abraão, como prefiguração da matéria para o sacrifício. Você sabe que na Santa Missa, no momento do ofertório, o sacerdote toma o pão em suas mãos e diz: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da tua bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se tornará o pão da vida. Há matéria para o sacrifício, e nessa matéria para o sacrifício está a tua vida. Nesta hóstia a ser consagrada, está a entrega da tua vida para a igreja.
Isto é participar da Santa Missa. Está o teu oferecimento, está a tua vida, está o teu coração, está tudo aquilo que você sofre, está o mistério do sofrimento, está o mistério da oblação, está a tua vida dia a dia carregando a cruz do Senhor, a tua fidelidade, a tua queda, a tua lágrima, o teu sorriso, enfim, toda a tua vida colocada nessa patena que é a tua própria vida e oferecida ao Senhor. Está aqui de uma forma prefigurada o sacrifício da missa. Melquisedeque entrega a Abraão, o nosso pai da fé, o vinho e o pão. O sacerdote na missa, ele também toma o vinho, você sabe. E ele vai dizer a mesma oração que Abraão fez diante de Melquisedeque: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da tua bondade, fruto da videira e do trabalho. Você lembra aquele canto tão lindo? Muita uva amassada é o vinho, e o vinho é transformado no sangue, que será a nossa bebida. O pão amassado se torna, o trigo amassado se torna o pão, e o pão se tornará o corpo de Jesus. O maravilhoso entendimento da liturgia católica, que você não pode deixar de entender. A carta aos Hebreus nos diz: assim também Cristo não arrogou a si mesmo a glória de ser sacerdote. Jesus Cristo é sacerdote. Entenda isso. O que é sacerdote? Aquele que liga o céu e a terra. Jesus é sacerdote eterno, é o único e eterno sacerdote. Portanto, Deus Pai vai dizer: filho, eu hoje te gerei. Filho, eu hoje te gerei. Deus Pai olha para o seu filho e diz: eu hoje te gerei sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu te gerei, meu filho, tu que é Deus comigo por toda a eternidade. Eu te dei um corpo, eu te gerei um corpo no ventre da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para que tu sejas sacerdote. Jesus sacerdote significa que Ele dará a vida em sacrifício pleno e perfeito. Eu dizia que Jesus não podia ser sacerdote sem um corpo. Por quê? Porque é pela sua carne sacrificada, é pelo seu sangue derramado na cruz por amor, que ele se torna sacerdote. Ele ofereceu a sua vida por nós. E diz a carta de Paulo aos Efésios: nós também temos que oferecer a nossa vida pelos nossos irmãos. Este oferecimento de Jesus, Ele não outorgou a si mesmo a glória de ser sacerdote. E lembra-te bem que vocês, eu como cabeça, os sacerdotes como cabeça, vocês são um povo sacerdotal. O que significa isso? É como durante a celebração o padre estendesse a sua casula sobre a cabeça de todos vocês. Vocês são um povo sacerdotal. O que significa isso? Sacerdote, profeta e rei. Vocês fazem parte do reinado de Jesus, do profetismo de Jesus. É um povo que deve profetizar, é um povo que deve anunciar o Evangelho com autoridade de batizados, com o óleo do Espírito Santo, com a unção da alegria, anunciar o Evangelho. E lembramos de Paulo: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, ai de mim se eu não proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ter coragem, audácia, profetismo. Eu não posso calar a minha boca diante de ninguém, eu não posso me envergonhar do Evangelho. Eu tenho que pregar e pregar para valer, pregar em todo lugar, anunciar o Evangelho com toda a alegria da minha alma. Nós somos um povo profético,
o profetismo de Jesus está no nosso coração. Nós somos cheios do Espírito Santo, mergulhados no Espírito Santo, guardados pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho. E esta glória de anunciar o Evangelho não é glória para nós mesmos, é glória para o Pai. É para a santidade da igreja. Eu devo ser santo para a igreja, eu devo santificar a igreja. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E como diz Paulo, não devo anunciar o Evangelho para o engrandecimento do meu ventre. Ele diz, há muitos que anunciam o Evangelho para o bem do seu ventre, para encher as suas barrigas, para o seu próprio conforto. Não, o Evangelho de Jesus é a porta estreita. Eu dizia pela manhã, se você não quiser a cruz, você não pode anunciar o Evangelho. Sem a cruz é impossível ser discípulo de Jesus. Ele mesmo diz, quem não tomar a cruz e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. Portanto, cristãos e cristãs, chega de ter medo da cruz, chega de ter medo da cruz, não é mais tempo disso, é profetismo. Não podemos ter mais medo da cruz, mas tomá-la com alegria, como um discipulado. Senhor, eis-me aqui, deste-me um corpo, e nós somos um povo sacerdotal. O que significa ser povo sacerdotal? Estar disposto a dar a vida por Jesus. Isso é ser sacerdote. Eu sei que há muitos sacerdotes ordenados, digo agora, como é o meu caso, o caso do Padre Jonas, sacerdotes ordenados, que precisam encontrar, e é uma luta diária. Nós como sacerdotes, persona Christi, ou seja, na pessoa de Jesus, a nossa alegria, profunda alegria, se a alegria de vocês, como povo sacerdotal, é dar a vida por Jesus, e tem que ser assim, com profetismo, com alegria, com louvor, sacrificando a vida, santificando a tua família como pai, como mãe de família, dando a tua vida como pai em ministério sacerdotal, como mãe, como sacerdotisa, como mãe, como Nossa Senhora, gerar Jesus, dar a vida por Jesus, dar a santidade para a tua casa. Se eu como sacerdote ordenado não der a minha vida por Jesus, eu não serei feliz, porque celebrar a missa não é um teatro. Eu não posso chegar no altar e celebrar a missa como um teatro. Eu tenho que participar com a minha vida no altar, eu tenho que sofrer com Jesus no altar. Tem que haver um mistério do sofrimento, tem que haver a unidade profunda entre o sacerdote Jesus Cristo e o sacerdote ordenado por Ele, porque o mistério é único. Eu na hora da celebração não digo, isto é o corpo de Jesus, eu digo, isto é o meu corpo, porque Jesus está em mim pela ordenação. Eu não estou fantasiando Jesus, eu não estou brincando de ser Jesus, eu não estou teatralizando a missa, mas o sacerdote tem que dar a vida por Jesus, e quando ele toma o pão em suas mãos, ele tem que ter a certeza profunda de dar a vida por Jesus, de consumir a sua vida com Jesus, pela santidade da igreja, E quando um sacerdote, ele quer guardar a sua vida, ele não quer doar a sua vida, ele passa a não ser feliz. A missa se torna uma rotina, claro, porque ele não está sentindo na alma e no coração o que é ser sacerdote. Ele precisa sentir. Jesus só é sacerdote porque ele deu a vida, podemos assim dizer, porque ele recebeu um corpo, e esse corpo foi para o Calvário, foi para a cruz, livremente. Ele disse, eu dou a vida livremente e a retomo quando eu quero. Vocês vêm aqui a Horto das Oliveiras com paus, com madeiras para me prender,
diz o Evangelho de São João, e ele sopra. Quem é Jesus? Quem que é o Cristo? Sou eu, a autoridade do Cordeiro de Deus, a autoridade de Jesus. Eu dou a minha vida livremente. Isto é ser sacerdote. Livremente ele foi ao Calvário, livremente vai à cruz, livremente por amor, ele doa o seu corpo como sacrifício. Isto é a Santa Missa, isso é o grande milagre da Santa Missa. Nós os alimentamos verdadeiramente, substancialmente do Senhor Jesus Cristo. O nosso alimento, a nossa alegria, a nossa vida. E quando o corpo de Deus toca em teus lábios, lembra-te bem, tu és um povo sacerdotal. Você não tem direito de brincar de receber Jesus. Você não pode receber Jesus somente com os lábios, mas a tua vida tem que estar recebendo Jesus. O teu coração tem que estar recebendo Jesus. A tua alma tem que ter sede, e peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, dai-me sede de dar a minha vida por Jesus, porque humanamente nós temos medo, nós temos preguiça, nós temos um cansaço humano, e como é bom gastar a vida por Jesus, como é bom consumir a vida por Jesus, como é bom dia a dia sofrer por Ele, nos alegrar por Ele, ter até aquelas imprudências do dia a dia. Aquelas imprudências do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Aqueles acontecimentos que não esperamos e que acontece, para a glória de Deus acontece, mas quando o nosso coração está em Cristo, quando o meu coração está no altar de Deus, quando a minha vida é uma vida sacerdotal, lembra-te disso, amada igreja de Deus aqui reunida, vocês são um povo sacerdotal. Vocês não são uma coisa na igreja, não é algo na igreja, vocês têm um sacerdócio, e esse sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo está na tua alma, está no teu coração, e você é convocado, é convocada na Santa Missa de uma forma profunda e por excelência, a entregar a tua vida, como fez Melquisedeque. Entregou o pão e o vinho para Abraão, simbolizando tudo aquilo que seria o Cordeiro de Deus. Ali está aquele Cordeiro, e há uma chaga bem no centro do seu corpo, e o sangue que escorre no altar. Atrás do Cordeiro, o Senhor Jesus sacramentado. Nós não vemos com os nossos olhos o que acontece no altar, mas é o sacrifício de Jesus. E é o ato maior da fé católica, é a nossa alegria. Um dia, não comparando, mas uma mulher protestante chegou no 11 e disse assim: nós cremos que os mortos ressuscitam, nós cremos que Jesus pode levantar os mortos, que Jesus pode curar os leprosos, que Jesus pode curar os cegos. Eu disse: muito bem, filha, nós também cremos, mas vocês creem naquilo que é palpável. Nós cremos em um milagre muito maior, e que infelizmente talvez vocês ou arrancaram da Bíblia, ou está duro de entender. Nós cremos que Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nós cremos no maior milagre, no maior milagre. E a humildade com verdade, a fé católica é extraordinária, porque você crê que na palavra do sacerdote, um homem, como diz a carta aos Hebreus, tirado no meio dos homens, com toda a fraqueza, com toda a limitação, naquele homem fraco, naquele homem pequeno, está o sacerdócio pleno de Jesus. E quando ele toma o pão em suas mãos, aquele pedaço de pão, pequeno pedaço de pão, após a palavra de consagração, as suas mãos é como o útero de Nossa Senhora, essas mãos sacerdotais pela graça de Deus, não por mérito nosso. Eu, Padre Jonas, sabemos que nós somos sacerdotes por pura graça de Deus, por misericórdia de Deus, porque Deus nos escolheu, não é mérito nosso, não é dádiva nossa, mas os consideramos os sacerdotes mais felizes do mundo. Por isso queremos dar a vida pela igreja, queremos juntos levar vocês para o céu, anunciar o Evangelho, amar a igreja de Deus, dar a vocês o grande ensinamento de amar os sacerdotes. Eu dizia, as mãos do sacerdote é como o útero de Nossa Senhora, gera Jesus. Ele toma aquele pão em suas mãos: isto é o meu corpo,
e quando ele ergue diante do altar, olha a maravilhosa fé católica, é muito mais do que ver a cura de um cego, é muito mais do que ver a cura de um leproso, é muito mais do que ver, porque a igreja de Deus, vejam bem, a verdadeira igreja de Deus não estará baseada em sinais e milagres, cuidado, a verdadeira igreja de Deus, ela estará fortificada na obediência e na fé apostólica. Não são os milagres, claro, nós amamos os milagres, gostamos do coração de ver Deus operando milagres, mas não são os milagres o verdadeiro sinal da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Digo mais, o verdadeiro sinal da igreja de Jesus Cristo é a Santíssima Eucaristia e a cruz do Senhor. Esta é o verdadeiro sinal da igreja de Deus. Aqueles que perseverarem pela cruz, aqueles que permanecerem fiéis no mistério da cruz. Por isso a maravilhosa fé católica. Quando você vê aquele pedaço de pão após a consagração, Senhor, não é possível, é o teu corpo, é o teu sangue, é o teu coração sacramentado, é o teu coração que bate, que escuta, que vê, que olha, que consola, que ama, e nós cremos profundamente que é, porque o Espírito revelou, porque o Senhor o disse. Digo mais, Jesus não está na Eucaristia porque você acha, tanto faz você achar ou não achar, a igreja de Deus guarda a fé, anuncia a fé e crê, Ele o disse. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, sacrifício perfeito, sacrifício pura, hóstia santa, hóstia imaculada. Diz a oração eucarística número 1 da igreja: nós os suplicamos, repito, que ela seja levada à vossa presença, para que participando deste altar, olha o que a igreja te diz, hein? Nós participamos do altar de Deus, comungando, recebendo a carne e o sangue de Jesus. O maior milagre, maravilhosa fé católica, não é mais pão, não é mais vinho, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem aparência de pão, mas não é mais pão, é o corpo sacrossanto do Senhor Jesus Cristo, profetizado por Melquisedeque, que entrega a Abraão, muitos anos antes, o corpo, o vinho e o pão, como profetismo, dizendo: haverá um sacerdote eterno, não sou eu Melquisedeque, haverá um sacerdote eterno, haverá o eterno sacerdote, o Filho de Deus será sacerdote, e um dia ele vai tomar nas suas mãos o pão e o vinho, e ele vai dar à sua igreja a sua carne e o seu sangue, como sacrifício perfeito para a salvação do mundo. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. A igreja nos ensina ainda: concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo. Santo Agostinho nos ensina que quando você se alimenta de Jesus, você recebe um novo batismo no Espírito, uma nova efusão do Espírito Santo. O Senhor dentro da tua alma, dentro do teu coração, sopra o Espírito Santo, renova a tua vida. E nós conquistamos, por graça de Deus, cada dia o reino dos céus. Nós vamos caminhando com profetismo, nós vamos caminhando com alegria, na maravilhosa fé católica, fazendo parte do sacerdócio de Jesus, com humildade, com verdade, com alegria, entrando no altar, entrando no mistério da Santa Missa, cheios do Espírito Santo, como uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna, como diz o Senhor. Uma oferenda perfeita. É duro ser oferenda, claro que é duro.
É duro dizer: Senhor, toma minha vida, faz o que queres. Porque ainda temos medo da cruz. E a cruz não é opção, a cruz é caminho do discípulo. Está claro isso? A cruz não é opção, a cruz é caminho do discípulo, é discipulado. Quem não toma a cruz não pode seguir Jesus. O discípulo que disse ao Senhor: permita-me enterrar o meu pai para segui-lo. Não. Para que esperar teu pai morrer para seguir-me? É agora. E nós queremos esperar tantas coisas acontecerem para seguir Jesus, como esse discípulo: Senhor, eu quero te seguir, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Não, é agora, larga tudo, vem e segue-me, larga, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Essa grande autoridade de viver o Evangelho, de seguir o Evangelho, de dar a vida por Jesus. Vocês leigos da igreja devem ser um sinal de contradição, e nos causa muita alegria, nós sacerdotes, quando nós vemos os leigos nos cutucando, os leigos sendo um sinal de testemunho, não falando mal do padre, não criticando o padre, mas sendo um sinal de testemunho, cutucando de leve, entendeu o que eu estou dizendo? Cutucando de leve, sendo um sinal, sendo amor, sendo carinho, vivendo o Evangelho, dizendo assim: Padre, olha a nossa alegria, Padre, olha a nossa alegria, olha a nossa liberdade, olha o nosso destemor, olha a nossa vida, Padre. E nós somos de um povo sacerdotal, nós esperamos do Senhor, Tu és pastor, nós queremos alimento, nós somos ovelhas, dá-nos alimento, dá-nos comida, nós queremos comida, nós queremos Deus, queremos Deus de Tuas mãos, queremos Deus do Teu coração, queremos Deus dos Teus lábios, nós queremos Deus da Tua vida, sacerdote de Deus, nós queremos Deus. Tu és sacerdote para nos dar Deus, como Jesus foi sacerdote para nos dar a vida. Jesus é sacerdote para nos dar a vida, o seu corpo e o seu sangue, até a sua volta gloriosa. Filhos e filhas da igreja, a carta aos Hebreus nos fala que há um trono de glória. Como diz o Apocalipse, a carta aos Hebreus diz que há um trono e o sacerdote que intercede eternamente. O Apocalipse diz que há um cordeiro sacrificado e ressuscitado, de pé, o Cordeiro de Deus. João Batista, de uma forma extraordinária, aponta a Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque Ele vai, como diz o profeta Isaías, e nós vamos entrar na quaresma. Por favor, mergulhem na quaresma. A Santa Igreja te dá uma escola para que você entenda quem é Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que vai ao matadouro e não abre a boca. O Cordeiro, a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada, tudo isso é a Santa Missa. E ainda me dói o coração de verem católicos que não compreendem a Santa Missa, que não participam da Santa Missa com a alma. Não é para assistir a missa, é para doar a tua vida, é para colocar a tua vida no altar, é para dizer: Jesus, eu estou aqui, eu quero santificar a tua igreja, eu quero obedecer a tua igreja, eu vou me alimentar de ti. Não é mais pão, não é mais vinho, é o teu corpo, é o teu sangue, porque tu és sacerdote eterno, tu és o Cordeiro. Não há mais prefiguração, não há mais prefiguração. Se Isaac foi prefiguração de Jesus subindo para o Calvário, se Melquisedeque entregando pão e vinho a Abraão foi prefiguração do sacrifício eterno, do sacerdócio eterno, se a arca de Noé foi prefiguração da igreja, aqueles que entram e são salvos, agora não há mais prefiguração, agora tudo está claro, tudo está santo, tudo está perfeito. Só nos falta crer e entregar a vida, só nos falta dizer: Senhor, eu estou aqui com o coração aberto, sincero. Deixem que os mortos enterrem os mortos, tu vem e segue-me, tu vem e anuncia o Evangelho. Só
Deixa que os mortos enterrem os mortos. Quem ama pai e mãe acima de mim não é digno de mim. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Chega de tanta indignidade diante do Cordeiro de Deus. Chega de tanta indignidade, de parar por tanta mesquinharia. Deus está falando, gritando, falando, gritando, falando, gritando, e nós estamos igual a parábola. Vocês têm ouvidos e não ouvem. O que está acontecendo? Eu estou profetizando, o que vocês estão querendo? O tempo é de dar a vida, o tempo é de fazer uma entrega profunda no altar, e consumir a vida como sacrifício perfeito. Jesus é sacerdote, a igreja é o povo sacerdotal, e nós nos alegramos profundamente, porque estamos aqui para ser oração pela salvação do mundo. E em cada Eucaristia, como diz a oração eucarística, nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Que este sacrifício estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Pai, disse Jesus, Pai, deste-me um corpo, e este corpo é para fazer a tua vontade. Lembremos-nos do Horto das Oliveiras. Pai, no momento crucial, Pai, está aqui o meu corpo. Se é possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Esse cálice é a vida de Jesus. Esse cálice que é erguido na Santa Missa é o sangue do Cordeiro que nós adoramos. Esse cálice contém o sangue do Cordeiro que a igreja deve adorar, adorar e adorar. Bendito, adorado a todo momento o Santíssimo Sacramento, o preciosíssimo sangue do Cordeiro de Deus, que é a alegria da igreja, que é o coração da igreja, que é a alegria da igreja, que é o coração da igreja, que é a vida da igreja. Igreja de Deus, levanta-te para o desafio, levanta-te para a batalha, vinde para o altar de Deus, ofereça a tua vida, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vem, abandona tudo, vem e segue-me, segue-me no discipulado da cruz. Abrace a cruz de Jesus. Abrace a cruz de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos rezar. Levante seus braços para o alto e diga: Senhor Jesus Cristo, nós somos o teu povo sacerdotal. Nós somos o seu povo sacerdotal. Nós somos a tua igreja santa e católica. Nós somos a tua igreja santa e católica. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Pelo teu corpo e pelo teu sangue que nos alimentamos. Pelo teu corpo e pelo teu sangue que nos alimentamos. Nos faz ir ao altar. Nos faz ir ao altar. Não há mais prefiguração, Senhor. Não há mais prefiguração. Agora Senhor. tudo é real. Agora tudo é Tudo real. aconteceu. Tudo aconteceu. Tu estás no meio de nós. Tu estás no meio de nós. Deste-nos um corpo, Senhor, Deste-nos um corpo, para Senhor, fazer a tua vontade. para fazer a tua vontade. Eu não quero mais negar a cruz, Jesus. Eu não quero mais negar a cruz. Eu não Jesus. quero mais negar o sofrimento, Jesus. Eu não quero mais negar o sofrimento. Eu Jesus. quero tudo consagrar em teu altar. Eu quero tudo consagrar em seu Quem me poderá separar do teu amor, Senhor? Quem poderá separar do teu amor, Senhor? Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Jesus, sacerdote eterno, Jesus, sacerdote eterno, cura a tua igreja, cura a tua igreja, lava a tua igreja, lava a tua igreja, enche-nos de alegria, enche-nos de de alegria, profetismo. de profetismo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. nós te adoramos. Nós te adoramos Em todos os sacrários do mundo, em todos os sacrários do teu mundo. corpo, sangue, alma e divindade. Teu corpo, sangue, alma e divindade. Nós te adoramos em cada Santa Missa celebrada no mundo inteiro. Nós te adoramos em cada missa celebrada no mundo inteiro. Sacrifício perfeito, Sacrifício perfeito. hóstia pura, Hóstia pura. hóstia santa, Hóstia santa. hóstia imaculada. Hóstia imaculada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vamos aplaudir Jesus, sacerdote eterno.
O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor. Bendito seja o teu nome, ó Pai, que chamaste esse teu servo. Bendito seja, Senhor. Orando por ele, oramos também por nós, para que os nossos ouvidos se abram. E dada a nós a graça de termos ouvidos de discípulos. E tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e na hora de nossa morte. Amém. Você pode ir se sentando e nós vamos aprender essa música. Por amor a Sião, eu não me calarei. Eu não me calarei. Eu não me calarei. Por amor a Israel. Por amor a Israel, sossego não terei. Sossego não terei. Sossego não terei. Comigo assim, ó. Por amor a Sião, eu não me calarei. Eu não me calarei. Mais uma vez. Eu não me calarei. Eu não me calarei. Por amor a Israel. Por amor a Israel, sossego não terei. Sossego não terei. Sossego não terei. Escuta agora. Até que sua justiça brilhe como a aurora, e sua salvação, escutem, como uma flâmula, por amor a Sião, eu não me calarei. Eu não me calarei. Eu não me calarei. Por amor a Israel. Por amor a Israel, sossego não terei. Sossego não terei. Sossego não terei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados filhos e filhas da Igreja de Deus, é muito importante que você tenha a certeza que a Igreja de Deus é a nova Israel. É o novo povo de Deus, lavado e conquistado pelo sangue de Jesus. E como povo eleito que nós somos da nova aliança, não podemos, por orgulho, e é o que pede a Santa Igreja, pedir ao Senhor pela salvação, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do seu povo de Israel. Esta pregação é uma forma de oração de toda a Canção Nova pelo país de Israel, pelo povo
da qual, segundo a carne, nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo da promessa, a aliança nova não poderia existir sem a antiga, sem o cumprimento da promessa de Deus a um povo que, por gratuidade, o Senhor escolheu, o povo de Israel. E com amor à Santa Igreja, de modo especial na Sexta-feira Santa, ela suplica do Calvário que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e que todo Israel possa chegar ao conhecimento do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Possa, como nós, sentir a alegria da plenitude da aliança, da plenitude da revelação, o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da judia, da bem-aventurada Virgem Maria. Você pode tomar comigo a carta aos Romanos, o capítulo 11. E eu quero que você aprofunde nesse ensinamento, tendo essa certeza: nós somos o Israel de Deus, nós somos a igreja de Deus, a igreja da nova aliança, que não pode negar a sua vida e a sua oração para que o povo de Deus, o povo da primitiva aliança, chegue ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pela oblação da igreja, pelo coração orante da igreja, tomando a unção que o Pai de Jonas recebeu pela manhã. O Espírito Santo seja derramado em Israel, o Espírito Santo toque no coração dos israelitas, o Espírito Santo revele ao coração deles, e está aqui profetizado na palavra de Deus, que eles irão conhecer Jesus como Salvador, que o tempo deles vai acontecer, e nós precisamos apressar esse tempo, com a nossa oração, com o nosso jejum, com o nosso amor ao povo eleito, o povo que nos deu Jesus segundo a carne, o povo que nós devemos amar e amar muito, porque volta a dizer, Jesus segundo a carne nasceu de Israel, e nós devemos muito amor ao povo de Israel, muito amor, muita fidelidade na nossa oração, na nossa intercessão, como igreja de Deus. Senhor, nós suplicamos, olha para o teu povo primitivo, olha para Israel e revele, e derrame o Espírito Santo sobre eles, derrame a profusão do Espírito Santo sobre a vida deles, e que eles possam conhecer o Senhor Jesus Cristo, e ter a alegria e a plenitude da revelação, como nós hoje experimentamos pela manhã, na efusão do Espírito Santo. O capítulo 11 da carta aos Romanos inicia-se: por acaso Deus teria rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Diz Paulo: pois eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele conheceu de antemão. Ou não sabeis o que diz a Escritura, na passagem que Elias se queixa de Israel a Deus? Senhor, eles mataram os teus profetas, demoliram os teus altares, só resto eu e eles atentam contra a minha vida. Mas o que lhe responde Deus? Eu me reservei 7.000 homens, os que não dobraram os joelhos diante de Baal. Do mesmo modo, no tempo presente, também há um resto, segundo a livre escolha da graça. Deus está dizendo, há um resto, por livre escolha da graça. Deus vai suscitar no povo de Israel, homens e mulheres, que conhecerão o Senhor Jesus Cristo. O Papa, há poucos meses atrás, canonizou Edith Stein,
E ela ofereceu a sua vida pelo povo de Israel. Foi martirizada numa câmara de gás durante a perseguição nazista, e ofereceu a sua vida ao Senhor. Carmelita descalça, convertida ao catolicismo, era judia, converteu-se ao catolicismo, de origem alemã, e ofereceu a sua vida para o povo de Israel, para que o povo eleito chegasse ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E na homilia que o Papa efetuou na sua canonização, é santa, ele usou uma das suas frases: debaixo da cruz compreendi a sorte do povo de Deus. Efetivamente hoje conheço muito melhor o que significa ser a esposa do Senhor no sinal da cruz. Ela está dizendo que ela conhece muito mais o que é ser a igreja de Deus, o que é pertencer ao povo da nova aliança, sob o sinal da cruz. Entregar a sua vida para que o mundo seja salvo. E ela, por unção do Espírito, ela entregou a sua própria vida para que o povo de Israel conhecesse o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos quanto sofrimento teve o povo judeu na época do nazismo. Hoje, Israel, de uma forma ou de outra, passa por tantos sofrimentos, sem dúvida alguma, no mistério da providência de Deus, para que conheçam o Senhor Jesus Cristo, para que cheguem ao conhecimento que Jesus verdadeiramente é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. E a igreja de Deus, nós, a esposa do Cordeiro, devemos rezar e rezar muito, muito, porque a carta, nós vamos ver aqui a carta aos Romanos, a escolha da graça. Vamos até o versículo 25. A salvação de Israel. Pois eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, a fim de que não vos tomeis por sábios, o endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Paulo está dizendo, o endurecimento de Israel foi misteriosamente para a nossa própria salvação, para a salvação do mundo inteiro. E até que se cumpra a conversão de todos os pagãos, de todos aqueles que não pertenciam ao povo eleito, está dizendo, até que todos entrem a fazer parte da igreja de Deus, Israel vai se endurecer, mas chegará tempo que o Espírito será derramado e a própria vontade de Deus, Israel vai conhecer Jesus, Israel vai conhecer o Senhor. Então não cabe a nós criticar Israel, não cabe a nós julgar Israel, mas interceder, rezar para que a profecia do Espírito, para que o Senhor Jesus Cristo derrame o seu Espírito sobre Israel, e eles possam proclamar para a alegria da igreja de Deus, como proclamou Edith Stein, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, para a alegria da igreja, para a alegria do coração da igreja, a volta do povo de Israel, a igreja de Deus, o conhecimento da igreja de Deus, o conhecimento da igreja de Deus, a pregação do Evangelho possa chegar com poder à vida e ao coração do povo de Israel. Mas é preciso que o nosso coração tenha profunda humildade, que nós somos e conhecemos o Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus.
Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer: eu conheci Jesus por meus méritos, ou eu conheci Jesus pelas minhas obras, ou eu mereço conhecimento de Jesus, ou eu mereço ter hoje e ser parte da igreja de Deus. Nada disso, nada disso. É um grande mistério do amor de Deus. Deus te escolheu, Deus te elegeu, e hoje você faz parte da igreja da nova e eterna aliança. E muito mais por esta razão, nós queremos hoje rezar por Israel, pedir ao Espírito Santo, não por mérito nosso, diz o apóstolo São Paulo, foi por causa do endurecimento de Israel que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, foi por causa que o povo de Deus se endureceu, que Deus voltou o seu olhar a nós, num grande mistério da salvação, e hoje nós conhecemos Jesus, como igreja da nova aliança, temos a obrigação, temos o dom, em um ato de humildade, de rezar para que todos conheçam o Senhor Jesus Cristo, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e cheguem à salvação. Voltem para o capítulo 4 da carta aos Romanos. O capítulo 4 vai dizer sobre Abraão. E você sabe bem a história de Abraão. Deus lhe diz: abandona a tua terra, abandona a tua pátria e vai para a terra que eu te indicar. Abraão é o nosso pai da fé. Vai para a terra que eu te indicar. E Abraão é profundamente provado. Você sabe a história de Isaac. Você sabe tudo o que aconteceu com Abraão. Como Deus provou a sua fé. Como Deus provou a sua fidelidade. A ponto de pedir o sacrifício do seu próprio filho. E Abraão, que foi profundamente provado, não se vangloriou das suas obras, e veja que era uma obra muito portentosa, colocar no altar do sacrifício o seu próprio filho, para ser sacrificado, e o Senhor lhe havia prometido: eu darei a você uma descendência maior do que as estrelas do céu, muito maior do que as areias do mar, eu darei a você uma descendência. E quando ele recebe o milagre do seu filho Isaac, Deus pede a ele o sacrifício do seu filho, e ele crê contra toda a esperança. É assim que deve caminhar a igreja de Deus, é assim que nós devemos caminhar, não pelo mérito das nossas obras, não pelo mérito do que fazemos. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós para nos vangloriar? A canção nova é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. A nossa vida, a conversão, o nosso coração é obra do Espírito Santo. E Deus nos ensina através da carta aos Romanos, versículo 6. É assim que Davi celebra a felicidade do homem, ao qual Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Foi a experiência que nós sentimos hoje pela manhã, a experiência de sermos perdoados gratuitamente pelo Senhor, a experiência desse maravilhoso amor de Deus, que inunda a nossa alma, que inunda o nosso coração, e por mais pesado que seja o nosso pecado, por mais doloroso que seja a nossa ferida, por mais aquilo que tivemos feito, qual seria a nossa obra? Qual obra poderemos apresentar a Deus, dizendo assim: Deus, perdoa o meu pecado por causa desta obra, ou perdoa o meu pecado por causa disso, ou por causa daquilo, ou porque eu mereço, ou porque eu sou justo, ou porque eu tenho isso, ou porque eu tenho aquilo? Claro que não. O amor de Deus, que é gratuito, inunda a nossa alma, lava o nosso coração, nos dá essa profunda experiência da gratuidade do amor de Deus. E eu não tenho direito de apresentar vanglória nenhuma, eu não tenho direito de apresentar obra nenhuma. Deus, eu mereço, Deus, eu mereço, Deus, eu mereço. Nós não merecemos nada. O amor de Deus que é tudo, o amor de Deus que faz tudo, Ele que conquista tudo, Ele que nos dá alegria para tudo. E nos ensina a carta aos Romanos: felizes aqueles cujas ofensas são perdoadas e os pecados absolvidos. Está aí no versículo 7. Felizes
aqueles cujas ofensas são perdoadas e os pecados absolvidos. Feliz o homem cujo pecado o Senhor não leva em conta. É com esse coração de gratuidade, não de julgamento, não de competição, mas cada vez que deitamos o nosso coração em terra, que mergulhamos o nosso coração na terra, no humus da terra, onde clamamos ao Senhor a graça da humildade, Deus faz obras que não podemos imaginar, muito mais do que a nossa consciência, do que o nosso coração pode imaginar. Deus faz obras maravilhosas, e é assim, é pela humildade da igreja católica do Senhor Jesus Cristo, é pelo nosso coração deitado em terra, que Deus vai tocar o povo de Israel, que Deus vai manifestar a Israel o seu amor, não pelo nosso orgulho, não pela nossa prepotência, porque volta a dizer, quem aqui pode levantar dizendo, Senhor, eu fui digno do teu amor, eu fui digno da minha conversão, eu fui digno da obra que o Senhor fez na minha vida, eu mereço isso, eu mereço aquilo, nada, as favas, tudo isso, tudo foi o amor de Deus. Quem somos nós de São Francisco, e quem és tu, Senhor? Tu és Deus, eu sou nada, tu és a glória, eu sou nada, tu és a alegria do meu coração, tu és a alegria da minha alma, tu és a razão do meu viver. Por isso hoje proclama a palavra de Deus, e nós experimentamos isso hoje pela manhã. Feliz daquele que é perdoado, feliz daquele que se deita ao chão para receber a misericórdia de Deus, para receber o amor de Deus, que nos lava, que nos purifica, que nos dá profunda alegria do seguimento de Jesus. A profunda alegria do seguimento de Jesus. E o Espírito pediu ao meu coração, claro que há tantos modos de rezarmos por Israel, de amarmos o povo de Deus, mas tomando a unção que o Espírito colocou no coração do Padre Jonas pela manhã, eu quero continuar a unção. Eu quero levar hoje a canção nova, a igreja de Deus aqui presente, a essa profunda certeza de intercessão com humildade, com intercessão com uma igreja que nós somos, o novo Israel, diz Paulo mais para frente, o Israel de Deus agora é a igreja. E como Israel de Deus, na humildade queremos interceder, queremos rezar, queremos nos aproximar do trono da graça e suplicar pelos pecadores, e suplicar por aqueles que não conhecem Jesus, e hoje de modo especial, pedir ao Senhor que abençoe o seu povo primitivo, que abençoe Israel, a terra das promessas, a terra da aliança, a terra dos profetas, a terra do nosso pai Abraão, a terra do nosso Salvador Jesus Cristo. E diz o Catecismo da Igreja Católica, que um dos grandes sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, é a conversão do povo eleito. Entenderam? Um dos grandes sinais da volta gloriosa do Senhor, é a volta de Israel ao Senhor Jesus Cristo. E queremos apressar isso com a nossa oração. E eu convido você todos os dias a rezar por Israel, um povo muito sofrido. Não temos aqui tempo para entrar na parte política, toda a parte que afeta Israel. Mas um povo que precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. 2% da população de Israel são cristãos. Apenas 2%. Que estão ali no meio do povo, rezando, intercedendo, adorando o Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que Israel, todas as igrejas são de custódia franciscana, significa os franciscanos que cuidam das igrejas em Israel, e sofrem muita perseguição, muita dor, muito sofrimento, para levar o Evangelho de Jesus, para interceder pelo povo eleito. E eles precisam da nossa oração. É muito bom ir a Israel, é bom passar lá 15, 20 dias, conhecer os lugares em que Jesus passou, mas é muito difícil morar em Israel.
É muito difícil ser religiosa em Israel, professar a fé cristã. E eu convoco hoje os nossos corações a nos aproximarmos do altar de Deus, para rezarmos pelo povo eleito. A fé de Abraão, diz a palavra de Deus, lhe foi creditada como justiça. A fé de Abraão. Mas também, caminhando nas pegadas da fé do nosso pai Abraão, nós, olhando Abraão, nosso pai da fé, tudo o que ele sofreu para se manter fiel à vontade de Deus, crendo contra toda a esperança, voltando o seu coração para a promessa. O Senhor me prometeu, e eu tenho que acreditar, contra toda a esperança, contra tudo aquilo que vem contra aquilo que o Senhor me prometeu, eu vou permanecer fiel. Deus me prometeu uma posteridade, eu já estava velho, Sara estava velha, quase aos 100 anos, Deus me dá um filho, filho da promessa, Isaque. E no momento em que eu estava acreditando que seria esse o filho da promessa, Deus diz: leva o teu filho, sacrifica o teu filho, entrega a mim o teu filho. E Abraão, pela obediência, no momento, e fez tudo. Eu me lembro da passagem em que Abraão e Isaque iam subindo o monte Moriá. Abraão com o fogo e o foice em suas mãos, Isaque carregando a cruz, simbolicamente, carregando a madeira para o sacrifício, o altar. Claro que Isaque é uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo. Isaque levando a madeira para montar o altar, Abraão, imaginem esse momento, Abraão levando o facão e o fogo, e os dois subindo. Imaginem a conversa dos dois, está na palavra de Deus. Pai pergunta a Isaque, a Abraão: pai, está aqui tudo, mas onde está a ovelha para o sacrifício? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Imaginem o coração de Abraão, sabendo que na pessoa do seu próprio filho, estava a ovelha para o sacrifício. Papai, onde está a ovelha? Eu estou vendo aqui a madeira para o altar, estou vendo aí o fogo, mas onde está? Onde está o cordeiro? E Abraão, crendo contra toda a esperança, não pelo mérito das suas obras, mas pela fé, pela obediência ao Senhor. E aí vem a nós o grande ensinamento, a nossa obediência à igreja de Deus, a nossa obediência, a igreja nos pede oração pelo povo de Israel, e nós devemos obedecer. Foi ele o povo das promessas, Israel nos revelou o Deus Pai, Israel nos revelou o amor de Deus, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido em Israel. A salvação de Israel, a salvação se estendeu para o mundo inteiro. E Abraão, volta a dizer, o nosso pai da fé, ele crê contra toda a esperança, estica o seu filho sobre o holocausto, sobre o altar. E no momento do sacrifício, o anjo do Senhor diz: Abraão, para, não é necessário, porque Deus conhece a tua alma, o teu coração. Você foi obediente, você foi fiel, você acreditou contra toda a esperança. E na verdade Abraão sacrificou Isaque no seu coração, claro que sim. Embora
não houve o sacrifício cruento, mas de um modo incruento, Abraão obedeceu a Deus até o último instante, até o último minuto. Imaginem a dor de Abraão, ao subir a montanha, sabendo que tinha que matar em sacrifício o seu próprio filho, sem entender, Deus Pai, o Senhor não me deu esse filho para ser a promessa, e agora o Senhor me pede como sacrifício, mas ele creu contra toda a esperança. É assim que deve caminhar a igreja de Deus, é assim que deve caminhar as obras de Deus, é assim que deve caminhar a comunidade de Canção Nova, as comunidades que creem no Senhor com profundidade, mesmo que obras humanas queiram destruir, mesmo que obras humanas queiram destruir a tua fé, destruir o teu coração, abalar a tua vida, mesmo que na tua humanidade, na tua cachola aí, venha tudo contra toda a esperança, você permanece fiel, porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é a nossa alegria, e Ele continuará. E Ele continuará zelando pela obra da sua igreja. Deus continuará zelando pelo coração da sua igreja. Abraão é o espelho para rezarmos com amor por Israel, como igreja de Deus reunida em Jesus Cristo. Não queremos apresentar ao Senhor os nossos méritos. Eu volto a citar a experiência que tivemos pela manhã. Apresentamos ao Senhor todos os nossos pecados, com a nossa alma. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, porque eu pensei isso, porque eu pratiquei essa iniquidade, eu pratiquei essa falsidade, eu pratiquei essa impureza, e nós nos colocamos na presença do Senhor, com um coração muito contrito, muito humilhado. O que significa um coração contrito? Eu preciso de Jesus, eu preciso de salvação, eu não posso viver pelas minhas obras, as minhas obras não podem ser motivo de vanglória. Eu não posso me apresentar diante do Senhor dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados por causa das minhas obras, porque as obras são dom a nós. Mas eu me apresento diante de Deus com um coração muito sincero, com um coração muito purificado pela graça de Deus. Senhor, tu sabes quem eu sou. Tu sabes, eu sou a tua igreja, sim, pela tua graça. Eu recebi o batismo sacramental, eu recebi o batismo no Espírito Santo, pela tua graça, e eu sei em quem coloquei a minha confiança, diz o apóstolo São Paulo. Eu sei em quem coloquei a esperança, e diz mais, Paulo escreve tudo isso na carta aos Romanos. Por quê? Porque primeiramente, Paulo, você sabe muito bem, é judeu, convicto, perseguidor da igreja de Deus, e ele vai ter a sua experiência pessoal com Jesus, na estrada de Damasco, ele vai conhecer o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor diz a Paulo: até quando tu vais lutar contra o aguilhão? Até quando tu vais lutar contra a minha igreja? Até quando tu vais perseguir a minha igreja, Paulo? E ele, encontrando o Senhor, pela graça, profundamente pela graça, ele não tinha mérito algum, é assim, é nesse sentido que devemos rezar, e rezar profundamente por Israel, e rezar profundamente pelo coração da igreja também, para que o nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo seja humilde, seja verdadeiro, não seja baseado na vanglória, porque ninguém mais do que nós sabemos aquilo que éramos e aquilo que somos. O que podemos apresentar a Deus como mérito pela nossa conversão?
O que podemos apresentar a Deus? Senhor, eu volto a dizer, eu fui convertido, eu fui convertida, porque eu era bonzinho, porque eu era bonzinha, ou porque eu fazia isso, ou porque eu fazia aquilo. Claro que não. Paulo deixa claro, graça de Deus, graça de Deus, e é assim que a igreja de Jesus Cristo deve se colocar diante do Senhor, tudo para a glória de Deus, tudo pela misericórdia de Deus. Nós não somos nada, não